In Boston, a trial is underway against pharmaceutical executives who prosecutors say ran a criminal enterprise by bribing doctors to prescribe a highly addictive fentanyl spray to patients who didn't need it. John Kapoor, the founder of Insys Therapeutics, and 4 other drug executives are accused of organizing fake speaking events to pay and influence doctors. One of the defendants allegedly gave a lap dance to a doctor at a company event in order to persuade him to prescribe the drug. In Cameroon, opposition leader Maurice Kamto was arrested as the government cracks down on unrest after last year's disputed presidential election. Kamto's lawyer said the arrest was due to opposition protests over the weekend. Security forces reportedly responded to the protests by firing live bullets. Meanwhile, the Committee to Protect Journalists is calling for the release of 2 journalists who were also arrested while covering an opposition gathering in Cameroon. Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 21 de 4 de 2019. Boa Páscoa a todos, apesar de provavelmente a nossa vida já ter passado, mas fica aqui em atenção. Podcast 69, já sabem, depois deste podcast vão ter que fazer o quê? Lavar a boca. Enfim, eu tinha que haver uma piada podre por causa disso, não é? Porque senão não conseguia seguir em frente. Mas agora, falando de coisas sérias, vou tentar fazer um podcast curto. Vamos começar já a falar sobre esta guerra religiosa que está a haver na Europa. Que ninguém quer falar sobre isso. Ainda hoje um atentado em Sri Lanka, e eu só digo na Europa por causa do domínio em que está a acontecer, como aconteceu o incêndio da Catedral de Notre-Dame, e o outro que já houve a seguir, e todos os outros que houve antes, que nunca foram reportados por uma conveniência, digamos, de conivência social, de manipulação, de interação em troca de fundos e destruição do próprio país em questão. Tem piada que não tem piada nenhuma. Todos estes eventos, e especialmente no dia de hoje, tinha que haver o atentado clichê, que marca sempre mais uma facada no catolicismo e no cristianismo, e que no fundo vemos sempre os nossos líderes religiosos, por assim dizer, porem-se de culpar, como é costume. Man, está na hora de entrar no templo com a vara e correr com aquele pessoal todo. People, cruzadas, é tudo mimado, meu. Anda tudo muito, rezem, tá a adiantar bastante rezar, porque eu não sei como é que um gajo vai rezar quando não tiver a cabeça, mas tudo bem. Ardeu a catedral. E por que não, sei lá, começarmos já por aqui? A catedral, isso vai ser muito difícil de saber a verdade eventualmente. Há muitas seguradoras, muitos interesses, muito status quo em jogo em relação à Europa e à forma como tudo tem sido abafado, desde os coletes amarelos por um lado, que já estão a ser utilizados para se juntar à desculpa, que é engraçado, do que está a acontecer sem se discutir o problema real. E o problema real vai ser notado aqui num clipe que eu vou trazer mais para o final, só como forma de ver a reação. É como apanhar alguém numa mentira. De repente, a lógica foi toda pela pia abaixo. Por isso, vamos especular um pouco. Vamos fazer exatamente o que o clipe final não permite. E vamos dar uma voltinha pelo que aconteceu em Notre-Dame. Vamos dar um background, por exemplo, ao Macron e ouvir o Steve Pacenic. O homem... é assim. Ele tem muita informação válida quando se cruza a data. Mas vamos ouvir assim uma primeira reação, e não só ao Notre-Dame, mas em primeiro lugar ao Macron, em relação ao aproveitamento político que depois isto é causado. A gente depois vai partir para o outro lado, mas vamos ouvir isto, porque já agora, porque não? Não dá na televisão mesmo. I said that Macron is a spoiled, entitled child born to 2 doctors, and one is a neurologist, the other one's a general practitioner internist. That's quite an important profession in France. It's much tougher to be a physician in France than it is in the United States. I know my father was trained in France. But more importantly, this was a young man who avoided the draft consciously. Does this remind you of anybody else who did a false flag? Yeah, Bush.
He comes from a wealthy family. He's spoiled. He avoided the draft. He's entitled. He's narcissistic. And guess what? He lies like a banshee. He's a sociopath. He was trained by the Rothschild family and became a multimillionaire without any profession or any companies that he started. So we have a president who I told you from the very beginning is inept. And what happened? Well, lo and behold, there were yellow vest riots all over because he didn't know how to manage the economy. And secondly, he increased taxes on fuels. Most people complain about it. Already they pay 56% of the taxes, of their income to taxes. And by the way, his popularity was 24% before the fire. And guess what? It was 24% after the fire. So this is a man who created a fire. Why do I say he created a fire? Because number one, I had property right next to Notre Dame. Number two, I've been in Notre Dame and they're totally discombobulated when they're running a service. Their kids running in and out. And they're gypsies, and the police would not let me stop them. Thirdly, this was a propitious fire. Just before Easter Sunday, you had a Catholic church go on fire. This is an 800-year-old symbol of Christianity in a country which lost its Christianity during World War I, II, and its assassination, slaughter of the Hutus, the Tutsis. So we have here a country miscreants. Não, aqui, esta última parte, um bocado esqueci. Mas pronto, só assim como background, vamos passar assim para, digamos, para eu diria uma especulação. This is Dr. Pichenik, and let me get straight to the facts. The Notre Dame fire was a false flag. Most of you know by now what a false flag is. We've had one at 9/11. We've had all kinds of false flags under Obama. The key issue is, why did he create a false flag, and who is he? Country miscreants. And in turn, he could not manage them. So you had riots, you had anti-Muslim feelings, you had high anti-Semitism, and in short, you had an economy that wasn't functioning. What do? You create a false flag, just like Bush did. In order to go to war or unify a country, you create a false flag. In this case, lo and behold, a day before the fire occurred, and by the way, it took 23 minutes before the first responders came to the fire. And I've lived next to Notre Dame, and believe me, if you see smoke and fire, you respond very quickly. But remember, it took 23 minutes before the first responder. And then what was happening? A day before the fire, 12 of the major apostles that were in the church, as well as important window coverings and rose-colored glass windows, were taken away from the church by miracle. The New York Times called it a miracle by a company called SACRA, SACRA, which is a division of a major company which you have no coordinates for, located in what we call the Dordogne. So the day before, you travel 6 to 8 hours with these statues that are the most valuable statues of the church, and somehow it's a miracle that they weren't ablaze. So in fact, what we have here is a false flag created by what we call in French la piscine, the swimming pool, which is an affectionate name for the Deuxième Bureau, or the Second Bureau, or what we call the Intelligence Corps of France. So they worked alongside of Macron, and guess who else they worked alongside? They worked alongside my own colleagues in military intelligence and in the CIA. How do I know? Because I got an email unsolicited from one of my colleagues who said, my condolences on the fact that the church is burning, and I couldn't care less. Let me give you a famous quote. Maurice Talleyrand of Périgord, the famous foreign minister, said the following: to be the grand manipulator, you have to be very efficient in manipulation, denial, distortion, and creating of crises. The one person who wasn't was Macron. Good luck and good night. E pronto, assim um bocado de chapéu de alumínio. A única coisa que eu encontrei, assim mais ou menos indicadora em relação a esta afirmação, isto ainda foi tudo no primeiro dia, isto é altamente especulativo, não é? Mas foi na França 24 realmente, como ele alega aqui, o Steve Pichenik, houve uma evacuação de valores, digamos assim, premeditada ao incêndio, o que pode ser um indicador, e o mais próximo que eu encontrei foi qualquer coisa assim. You are watching France 24 with live coverage here from in front of Notre Dame Cathedral in Paris, a cathedral that has stood for 850 years, and yet last night, in the space of just a few hours, saw 2/3 of the roof and the iconic spire burned. There is a press conference underway right now given by the Culture Minister and the Deputy Interior Minister. Let's listen in.
vulnerabilities have been identified, notably the roof of the cathedral and part of the northern transept, which part of it has to be secured, and 5 residential buildings behind the church have been evacuated for 48 hours to make the building secure. Securing the edifice from inside will continue to make it possible for the firefighters to enter the cathedral with staff from the Ministry of Culture to recover works of art. The Minister of Culture will explain the situation of the cultural assets. I would like to thank all the firefighters, the military, the firefighters of Paris, the police officers, with the staff of the Ministry of Culture, who have done a remarkable job under the coordination of the Prefect of Paris, of Police of Paris. 20 civil servants have been courageously committed. E pronto, e isto foi mesmo em cima do evento, por isso... Não sei, esforçaram-se bem para salvar o cultural, pronto, mas a gente sabe que o cultural também tem aquele valor inerente que tal como nós vimos em Portugal, não é? Nós vimos as forças de segurança a escoltar caminhões cisternas, só para verem o valor, afinal, que as coisas realmente têm. E às vezes já se está a salvar uma coisa antes do fogo estar apagado, e enfim. Mas vamos ouvir mais assim sobre o fogo, porque não? Só ouvir especulações, coisas que, sei lá, por mais triviais que sejam, até nos mídias, que estão sempre a repetir a mesma lenga-lenga, a fazer diretos sem adiantar absolutamente nada. Mas vale especular um bocadinho, bora nessa. Well, we were about 2 blocks away when the smoke started to billow out, and at first we didn't know how serious it was going to be, because it appeared to be kind of like a chimney smoke, and then it quickly began to intensify within about 20 minutes. So we were there just around closing time. The last tour is at 6:45, and we noticed the smoke coming out around 6:55. So about 20 minutes later, it really got stronger. It turned green, it turned orange, and then finally a dark black smoke. And it was very difficult to breathe initially. The eyes started to get a little bit stingy, and we couldn't, our noses started to cinch a little bit, so we decided to kind of move to a little bit further away if we could. Pronto, esta parte da cor dos fumos já anda para aí uma grande discussão por causa das vigas, da madeira em si, que estava a pegar, e a pedra, que é porosa, não sei o quê. Já anda para aí umas grandes discussões. Vamos ouvir mais um bocadinho. Well, American Dave Almasy was in Paris when the fire broke out today, and he spoke to me earlier by phone. Dave, what did you see? Well, we were about 2 blocks away when the smoke started to billow out, and at first we didn't know how serious it was going to be, because it appeared to be kind of like a chimney smoke, and then it quickly began to intensify within about 20 minutes. So we were there just around closing time. The last tour is at 6:45, and we noticed the smoke coming out around 6:55. So about 20 minutes later, it really got stronger. It turned green, it turned orange, and then finally a dark black smoke. And it was very difficult to breathe initially. The eyes started to get a little bit stingy, and we couldn't, our noses started to cinch a little bit, so we decided to kind of move to a little bit further away if we could. It sounds pretty frightening. Were people frightened? Were they panicked? What was the mood? You know, at first there was some confusion. There wasn't a lot of, we didn't really know where it was coming from initially. We couldn't tell if it was coming from behind the building or whether it was the cathedral itself. But we decided very quickly, once the flames picked up, about 25 minutes later, we knew that it was coming directly from the very top spire. And there wasn't really panic. It was mostly just sort of like a somber sadness. People were gathering on the bridge and down. You see the River Seine. There's some areas down there where people were lining up to try to get pictures and photos, and people with their arms around each other, and just kind of standing there watching. I mean, I think as one of your gentlemen said earlier, one of the spectators, there wasn't much you could do but just to watch. What were people saying? I mean, what did they think? Was there any talk about what may have caused it?
No, not really. I mean, initially, again, we just, as it first started, there was, we were about a block away at that point when it first started. And I think, I don't think that anyone thought that it was anything ominous, that it was going to be as serious as it turned out to be. So there was just some murmurs and chatters as tourists and both Parisians alike were saying, what's going on? What's happening, up there? Does anyone know? And so there was a little bit of confusion there, and then some of the emergency vehicles started to arrive. There was policemen on motorcycles and cars, and then later larger vehicles. And I guess just if there's any, good news besides the fact that it looks like they're going to be able to save part of this, which is a blessing, is that hopefully no one was hurt in the process. E pronto, foi só testemunho. Tem algumas coisas interessantes, não deu mesmo para testemunhos, não dá bem para perceber se começou num só foco, se foi em vários, mas pelos vistos começou de cima para baixo, isso. Enfim, mas já agora vou só dar assim à parte, por causa destas falhas informáticas, porque há falhas, os glitches, que é um ponto crucial e algo que corre mal, que é explicado num termo bastante leviano, que pode significar muita coisa e nunca dá para perceber, afinal, esta vaga desculpa tecnológica que acontece do glitch, que ainda vamos falar de outro glitch mais tarde, mas também houve glitch em Notre Dame. Savannah, good morning. France's Prime Minister a short time ago announcing an international architects competition to design the new spire that will sit atop the cathedral behind me. Meanwhile, this morning, a police source is telling NBC News that a computer glitch may have initially sent security officers to the wrong part of the cathedral when that fire first broke out, perhaps costing some precious minutes. Nonetheless, firefighters here are still being praised for their Herculean efforts to save Notre Dame. Glitch. Deixa ver este. On the phone, Bill, we don't know what started this. We do know the repercussions and what has been left as a result of this. Ruins that could take some time to fix and make right, and you never can make it as it was. Well, Neil, if it is an accident, it's a monumental tragedy. But forgive me for being suspicious. Just last month, a 17th century church was set on fire in Paris. We've seen tabernacles knocked down. Crosses have been torn down. Statues have been smashed. We don't know that. We don't know. So if we can avoid what your suspicions might be, I do want to look at what happens now. There was a very pricey rebuilding and renovation effort going on that involved a good deal of Catholic fundraising campaigns. I know in this country and abroad, this renovation was paid for up front. So in other words, all the monies were there. And now I'm wondering how much more... Eu vou ter que interromper. É porque isto que era aquele clipe que eu acho que tinha guardado para o fim. É que é engraçado porque até o jornalista aqui está a entrar numa especulação. Aquilo que vem ao de cima é o menu das notícias, o assunto que não pode ser tocado, o contexto que nem sequer pode ser levantado ou discutido ou especulado dentro de canais de notícias que não fizeram mais nada durante aquele dia, senão especular e ainda hoje se especula-se tudo. Então, quanto é que acha que vai ficar o jogo? Quantos golos é que acha que o Benfica vai marcar? Ó, Sr. Presidente, o que é que acha que vai acontecer? Mas esta gente é doida. E depois, de repente, convenientemente, por alguma razão de proteção ao intelecto social, aparentemente, não se pode levantar esta onda, porque é altamente proibitivo sequer levantar um pedaço do lençol só para espreitar. É mesmo... Há aqui um protecionismo que fala mais alto. A censura aqui fala mais alto do que simplesmente havia de ser trivial, ser deixado de discutir, pura e simplesmente, do que assim é que dá para desconfiar, não é? The good deal of Catholic fundraising campaigns, I know in this country and abroad, this renovation was paid for up front. So in other words, all the monies were there. And now I'm wondering how much more the Catholic Church commits to this, or do you think now they first want to get to the bottom of it? Well, first they have to get to the bottom of it, and they will rebuild it. There's no question about that. And certainly the Catholic Church will come up with the money for it. That's not even a question. But I'm sorry. I mean, when I find out that the Eucharist is being destroyed and excrement is being smeared on crosses, wait a minute, Bill, this is going on now. Bill, I love you, Bill, but we cannot make conjectures about this. So thank you very much. Bill, I'm sorry. Thank you very, very much. I do want to let people know, and again, we're not trying to be rude to our guests here. There is so much
much we do not know about what happened here. We do know that about 4 hours ago, something started here. Now, there are incidents that have been raised against the Catholic Church, a lot of popular tourist sites, certainly in and around Paris, no stranger to attacks, but it is another leap to start taking views like that when we don't know. Mas que raio de afirmação é esta? Ele até admite que existem realmente alguns incidentes. Está à procura de convidados para especular como todos fazem, como é hábito dos mídia. Poça, eles andavam a dizer que tinha caído um Canadair ainda há pouco tempo, mas é isto? É assim que eles se comportam? De onde é que vem este manifesto? De onde é que vem esta diretriz? Este manifesto, isto é que é honestidade jornalística, isto é absolutamente ridículo ao ponto em que se torna notório que há aqui qualquer coisa que tem que ser debatida, porque está a ser suprimida. Está a ser suprimido. Assim não vale. Mais aqui uns clipes para mandar fora de Notre Dame. Este por acaso era o último, porque é exatamente isto que levanta uma sobrancelha. Porquê? Dentro desta suposta utópica liberdade de expressão super condicionada, porquê é que aquela pergunta não pode ser feita? Será que isso é uma pergunta legítima? Será que faz parte da liberdade do indivíduo se questionar sobre isso? Dentro de uma sociedade teoricamente livre? Não. Essa é a parte que nem sequer pode ser mencionada para não dar ideias. É a minha opinião em relação a isso. Já agora só este clipe para mandar fora. We had a press conference from the fire brigade about an hour ago, and we got a little better timing, a little bit alarming, but it also explains what happened. Basically, the first fire truck from the Paris fire department didn't arrive to the scene for a half an hour. A couple of reasons for that. And the proper truck that could handle this kind of fire, a big, tall gantry truck, didn't get there for another hour. So imagine it. I think all of your viewers must have seen some of those videos. 90 minutes long this fire was raging before the fire department here could really get a handle on it. A big explanation about how much damage there was. In the past day, too, we've been seeing more inspections of the structure. Thankfully, despite all the damage, the actual building is structurally sound. They think the water has seeped into the rock, the water has seeped into the remaining wood structure, and it's going to be several more days before they can decide whether it is stable or not. And if it is stable, then the inspectors go in, something like 50 of them, and they try to figure out exactly what caused this fire. We're hearing a new word that the renovation being done was the root of it. There might have been a short circuit involved with the workmen. I heard one comment from a neighbor of the Notre Dame saying that person heard a pop before the fire. Who knows? Who knows what's happening? And that's the investigation that's going on. E pronto, assim ficou rematado mais ou menos o segmento final, o oficial, um pop. Algo que estes clipes assim iniciais vão ser aqueles que vão servir de material para muitos documentários que muita gente como nós vai fazer no YouTube e nós até vamos ver, e foi mais ou menos daqui que estas coisas vão partir. Mas uma coisa podemos ter a certeza, apesar de não termos a certeza do porquê, do como, nós podemos ter a certeza de alguns porquês que são inerentes. Isto foi mais uma facada cultural na Europa, na história, em França. É mais independentemente de como tenha acontecido, foi uma perda em termos simbólica do que nós ainda tentamos defender dentro de cada nação que faz desta Europa ser aquela Europa que não é o projeto europeu. São aquelas bolsas culturais de países e povos com um historial tão rico que não se pode perder assim tão facilmente como está a ser perdido desta maneira. Mas vamos seguir à frente, vamos agora avançar para algo, porque pronto, se falarmos de Notre Dame há aquela especulação do islamismo que possa estar envolvido, e mesmo que não esteja, ganhou com isso em termos ideológicos no nosso território. Isso é irreparável neste caso. Mas também temos outra religião que é bastante proibitiva de falar, como tivemos até aquele jornalista na Fox a dizer que não vamos especular por aí. Quer dizer, toda a gente foi convidada a especular, mas a especulação não pode entrar naquele campo. E há outra religião no planeta que, além de ser até bastante parecida nos piores aspectos,
também sofre, não sofre, tem o privilégio de ter o silêncio inerente dentro das suas ações, a nível mundial, ou reportado, ou seja o que for, daquelas coisas. Das outras coisas que não se pode falar. Mas há várias coisas que nós agora vamos seguir por aqui, vamos ouvir um clipe do Bill Maher, em que praticamente, ponham os vossos chapéus de alumínio, vai dizer algo que é proibitivo no fim, mas durante a conversa, que é um new rule, durante a conversa toda ele vai dar algumas teses que vêm quase escritas, e agora vem aí a parte do chapéu de alumínio, nas Georgia Guidestones, que é, de certa maneira, eliminação da população mundial. Mas vamos lá ver como é que isto é falado e de quem fala, porque quem fala assim tem que estar no sítio certo para ser permitido que continue este tipo de discurso. É engraçado. Isto a um bom ouvido. Vocês vão ver, é absolutamente chocante, disfarçado atrás de um fato liberal, com um toque de comédia por cima, para isto poder passar, porque, sei lá, isto é daquelas coisas que era o funeral político de um Bolsonaro, ou de um Trump, ou de um Salvini, ser dito publicamente algo desta natureza. And finally, new rule, let's take a break from bashing millennials for their safe spaces, man buns, and avocado toast. And give them credit for doing something right. Having less sex than other generations, and so less babies, which is good for the planet. Espera aí. Para já, menos sexo? Really? É essa a percepção pública? É porque eu aqui em Portugal não vejo bem isso. Vejo é bem mais promiscuidade cada vez maior. Mas... tudo bem, há abortos, mas também há muitas mães solteiras e menores. Mas adiante. Não me parece, não me cheira à minha volta o que está aqui a ser dito. Antes, pelo contrário, acho que o amor ficou completamente corrompido dentro desta geração mais recente, de uma forma generalista, porque relações acabam por não haver uma resposta a uma mensagem às 3 da manhã. Que é, pronto, enfim. But instead of asking why America's young people are having less sex, let's just be glad they are. Earth Day is coming up, and I can't think of a better gift to our planet than pumping out fewer humans to destroy it. People talk a lot about bringing a cloth bag to the market and driving electric, but the great under-discussed factor in the climate crisis is there are just too many of us, and we use too much shit. Climate deniers like to say, there's no population problem, just look out the window of an airplane, something but empty space down there. But it's not about space, it's about resources. Humans are already using 1.7 times the resources the planet can support. De onde é que estas estatísticas... Como é que estamos a usar, digamos, 170% do que há a 100% já? Como? É tipo, há alicerce aí de algumas casas que são por empréstimo e ainda não estão fisicamente instaladas. Really? E depois a parte engraçada é que, mesmo, vamos dizer, eu vou dizer assim, realmente existe um problema de população a nível mundial. O problema é o seguinte: os países bastante pobres e sem recursos, ou sem forma de extrair os recursos, devido ao seu nível industrial, ou de gestão, ou seja lá o que for, é que andam a procriar bastante. E o problema depois nos países mais ocidentais, digamos assim, é que as pessoas andam realmente a baixar o seu nível de natalidade. E qual é a solução dos nossos políticos? E porquê que se baixa aqui o nível? Porque a esperança está cada vez mais negra. Uma pessoa tem que pensar cada vez melhor antes de ter um filho. Mas num país de terceiro mundo, não. Saem filhos como, sei lá, uma linha de produção. Que é exatamente o sítio onde eles não deviam estar a ser tão... É que não, assim não ajuda. Não vai fazer parte da solução. Tipo, se já passam fome, mais bocas não... É estranho. E depois como é que os nossos
os nossos governos ou líderes europeus tratam do problema muito fácil. Pegam em dois problemas que têm, que é não ficarem mal na fotografia em ajudas ao terceiro mundo, enquanto hipotecam a própria sociedade do país onde estão a sugar os recursos para provocar este multiculturalismo em uníssono nesta Europa toda, a mando da União Europeia, com a Merkel no cavalo da frente. E assim é tipo, mata-se dois coelhos com uma cajada. Isto só pode ser a realidade, a mentalidade de um governante. Quando é compactuador para Bruxelas, quando é daqueles que a gente vê perfeitamente como ao Centeno, que fala com um lado da boca para lá e fala com o outro lado da boca para cá, um político hipócrita perfeito. Perfeito, é mesmo o modelo que se exige. Fica sempre bem na fotografia e fica sempre bem em qualquer fotografia. Porque ele está a fazer exatamente o que lhe é pedido dentro destes globalistas que depois pensam desta maneira. E se calhar uma das maneiras de equilibrar as contas da população mundial é causar um pequeno extermínio aqui na Europa, não? Enfim, não sei. Vamos continuar a ouvir isto, que é bastante interessante, porque ainda vai progredir mais. Este clipe é um bocado comprido, mas ainda vai haver mais progressão em termos de discurso de ódio se fosse dito por outra pessoa qualquer. The world's population is increasing by 1 million people every 4.5 days, and that's just on the 405. We don't need smaller carbon footprints. We need less feet. I mean, some days, a simple trip to the grocery store takes hours between the traffic and finding parking, the lines. I tell you, I don't know how my assistant does it. Isto é aquela técnica dos Colberts, dos Jon Stewart, no tempo do Colbert, que é dizer uma verdade e depois disfarçá-la atrás de uma piada para entrar com fácil consumo. E às vezes a linha entre a piada e a realidade é tão ténue que as pessoas até ficam convencidas que se calhar é um facto. Porque isto é como se fosse uma injeção psicológica de propaganda, piada. É como abrir a tua mente a aceitar a ideia para cortar aquele pensamento crítico que podia vir logo a seguir a uma afirmação, mas a piada interrompeu o raciocínio, porque é uma técnica psicológica. So it's no wonder millennials are freaking out about having kids. They and Generation Z are waking up en masse to the idea that way too early in their lifetimes, the planet is going to be a shit show. Alexandria Ocasio-Cortez recently did a live Q&A on Instagram where she said it outright. She said young people are asking, is it okay to still have children? Utah's Republican Senator Mike Lee went so far as to rebut AOC's threat to stop breeding by saying climate change is an engineering problem and problems of human imagination are not solved by more laws, but by more humans. Which is easy for Mike Lee to say. He's a Mormon. When he dies, he gets his own planet. Liberals are also at fault on this issue. I've never heard a liberal say that falling birth rates are a good thing, which they are. Everyone talks about falling birth rate like it means there's something desperately wrong with the country. They're depressed. They're not fucking enough. You know what? Whatever problems are caused by falling birth rates aren't nearly as dire as the ones brought on by overpopulation. In 1900, there were less than 2 billion people on Earth. Now it's approaching 8. We can't just keep going on like this. The world is just too crowded. When was the last time you sat comfortably on an airplane? Wouldn't it... Agora ainda vem a parte melhor. Wouldn't it be nicer to just have fewer people around? You know, it's no secret that there are a lot of Jewish people in show business. So, on days here in Hollywood when it's a Jewish holiday, the traffic, delightful. Delightful. That's what we should be shooting for, to make every day look like a Jewish holiday in Los Angeles. So, please, masturbate, don't procreate.
E pronto, grande sequência. Eu achei isto, tipo, o genial do ponto de vista em que isto passa de forma sanitada no canal aberto, digamos assim, do mainstream. O mainstream, mas esta é aquela parte do tipo, o alternativo da mesma realidade em particular. Tipo, e pumba, está dito, na boa. Está online, é só ir ver o segmento em particular. Houve aqui uns cortes e tal, mas uau, pronto, faz lembrar exatamente. Então agora vamos continuar a falar de religião, porque depois lá está, houve aqui uma isenção. Este discurso todo não podia ser dito por alguém ao calhas. Tem que ser digamos um liberal completamente marcado, facionado, sem sombra de dúvida. O Bill Maher, cá está, ele pode dizer a merda que lhe apetece em nome da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão que eles praticam tem mais direitos do que a liberdade de expressão que nós nos queixamos às vezes de falar assim. E é engraçado que o falar assim foi agora falado, mas eu não posso falar assim, porque eu sei perfeitamente as consequências do que é falar assim. Mas pode-se falar assim, se eu meter assim umas piadas pelo meio, não é? Ou ter o nível de audiência, ou ser abraçado pela comunidade, que nós às vezes levantamos as nossas vozes com uma crítica. Porque é isso que eles não lidam bem, é com a crítica, e tornam-se no pior monstro possível. Esta é que é a parte que eu achei piada neste clipe. Enfim, mas vamos passar então para este personagem espetacular. That's true. Esta mulher que disse That's true. Epá, este soundboard está lento como caraças. Um culto. Isto é um culto. É um culto do liberalismo. Sempre houve vários cultos. Jim Jones, a família Manson, Heaven's Gate, e agora temos a iniciativa angélica, The Angelic Initiative. Sempre com auras, as energias, os insetos, a natureza, a simbiose, o equilíbrio. Gente a mais, tem que morrer montes de gente. Acho piada. Estas... Mas depois é giro a Subdita ao lado, que é uma tratadora holística de cavalos, oficialmente ganha dinheiro a dar com pau, a sentir as energias dos cavalos e não sei o quê. Meu Deus, na Califórnia, claro, terra de doidos. Sempre a reiterar, eu nem percebi se é mãe e filha, ou se é... Já nem interessa, quando é um culto, elas passam sempre assim, that's true, that's true, that's true. E depois a outra está-me a falar naquela voz. Isto é um espetáculo. Eu adoro este clipe. Está-me a falar naquela voz, tipo... Kumbaya, Kumbaya, toca aí o tambor, vem o Michael Knight e tal. E de repente, tipo... Há gente a mais. Tipo... Enfim, eu não sei porque é que esta gente, que é tão forte nessa opinião, e ainda por cima são holísticos, sentem as tuas perturbações. Imaginem o choque dentro do sistema nervoso desta gente tão sensível às energias estrato-atmosféricas, sei lá o que é que lhes queiram chamar. Haviam de ter um choque na espinha que lhes saltava a cabeça por serem altamente sensíveis ao ponto de ver a aura da pessoa e curar o teu mecanismo interior, que às vezes precisava era de uma chapada e um pontapé no cu para depois andar. Mas, enfim, vamos só começar assim com uma introdução. Epá, como é que eu vou... Deixa ver se isto serve como introdução. Deixa ver este. All right, message from Mary. I cannot wait for this. I can't wait. Okay. All right, I'm just relaxing my shoulders. Closing my eyes. Não. Peço desculpa, não é para adormecer, não é isto. Olha, vou já começar, mas é mesmo com aquele dos mosquitos e que é que se lixe. Isto é... We're faced with this Hobson's choice of, as a collective, deciding to live gentler on the land. That's true. Not being so poisonous, like letting the mosquitoes flourish so that the birds can flourish, so that the mammals can flourish, so that all life can flourish. That's true. Or just having fewer of us so that we can live in our destructive way that we so love and the collective still survive. That's true. And really, we think that would be the gentler choice, somebody is saying. Yeah, that it would be gentler to simply reduce the numbers back to that which
is sustainable, and probably it's 500 million because there's disagreement over 500 million or 2 billion. Yeah, that's true. And usually that means it's the more inconvenient answer, the less convenient answer that's actually true, and that we're just having a hard time coming to grips with it. So probably that's what's going on. That's true. That's true. That's true. Isto é, bem, mas eu gosto é da pausa da mulher, a calma que ela pede aqui. É tipo, vamos eliminar um monte da população mundial, mas muito calmamente. Still survive. That's true. And really, we think that would be the gentler choice. Somebody is saying that it would be gentle. A escolha mais gentil, tipo, tipo, that's true. Mas que bom, que boas soluções. E os mosquitos? Os mosquitos, pá. É que ainda por cima, eles se calhar nem equacionam a cena de só houver tão pouca população no planeta e com os mosquitos a carregar as doenças que tipicamente carregam no seu habitat natural, talvez até seja um problema depois quase entrarmos em extinção por haver tão poucos na mesma área ou qualquer coisa. Mas that's true. Vamos continuar a ouvir esta... Mas isto lá está, isto é uma religião de liberais, isto é tipo o PAN vezes 1000, é tipo o PAN acelerado, é o mosquito e o problema somos nós, os cães é que deviam votar, se calhar, quem sabe. Occurred before birth. It's a very long process, and once you're in the life, you don't get to change. That's true. That's not how the system works. You said you would do it. You signed. They said, "Are you sure? Are you sure? Are you sure?" At least 3 times. We said, "Yes, yes, yes." And now it's time to do it. Now it's just time. It's go time. It's do it time. And the entire life, the entire sentience is go time and do it time. That's true. For all of us in all dimensions, no exceptions. Amen. A mulher a dizer that's true é que me parte todo. Isto não é montado, é mesmo assim. Ela é tão... e a do that's true é tal tratadora de cavalos, mas que os trata tipo à distância. Mete assim as mãos para o ar e rezam e entretanto tipo desejam a morte a bilhões, mas desde que os mosquitos vivam, porque até chegando a perpetuar a vida dos mamíferos, depois parece que quando chega à nossa parte nós não... Parece que não fazemos parte da equação, não é? Pronto. Não sei. Porque é que esta gente não são os primeiros a candidatarem-se? Tipo, a dar o exemplo. Tipo, façam um culto em que apareçam na televisão a primeira vez. Olá, nós somos malucos dos nossos cornos. E achamos que há gente a mais no planeta. E para dar o exemplo, então, a gente vai se matar ao vivo e pronto. Acabou. E um gajo chega, fogo. Sim, senhora. Acreditavam pelo menos na merda que andavam a dizer. Foi rápido, foi eficaz. Mais 2 lugares de estacionamento, menos um lugar na caixa, alguns no supermercado perto de si. Porreiro, não sei, olha, está feito. Independentemente disso, olha, em nome do Kumbaya, eu espero que tu morras o mais rapidamente possível, parece que é essa a mensagem. Eu depois deixo um link no YouTube, que isto é um clipe bastante grande, e pronto, eu não sei o que é que elas tomam, mas realmente parece, então a outra do That's True, a que vê os cavalos lá, todos, o raio-x espectral da aura, whatever, enfim. Deixa lá, só mandar este clipe fora, porque havia mais, mas eu vou ver se faço este mais curto mesmo. All right, message from Mary. I cannot wait for this. I can't wait. Okay. All right, I'm just relaxing my shoulders, closing my eyes and letting my attention, my focus go deep within my heart space. I'm not leaving me. I'm not going out of body. I'm connecting with another band of light, literally, like we said, with the invisible spectrum of light and the visible spectrum of light, that Mary consciousness is like another layer of it that we really all can access, we all can feel connected to and personally a part of. So I'm not going outside of myself. I'm not disconnecting from my higher self. What I'm doing is inviting the consciousness of Mary Magdalene into the library, the God consciousness that I'm connecting with as Jill in my human. So I'm like the broadcaster for a signal that's much, much broader than just what we look at as one soul. We're so much more than that, you guys. That was the Dark Age. Esta é a bacana do That's True. That's true. Aí está ela, a dar as suas lições
de como inventares mais um curso de formação profissional patrocinado pela União Europeia, paga pelos nossos impostos a juros de volta, é algo inócuo e inútil, tão simples como fazer-te sentir bem. É como, tipo, se te sentasses em cima de uma almofada cheia de todo o dinheiro que precisasses para a tua vida toda, rodeada de todo o conforto que necessitas, consegues relaxar. Eles conseguem, mas isto é para quem? Isto é para quê? Mas será que alguém que a gente conheça que anda um bocado no lodo na vida vai começar a dizer que cura cavalos holisticamente? Mas o que é que se passa? Mas isto é uma opção profissional, isto está a acontecer, isto é mesmo real. Temos aqui uma prevalência de professores de carambas aqui a entrar no mercado a resolver os teus problemas. Eu pago-lhe o pequeno almoço, compra-me 5 raspadinhas, está aqui o teu dinheiro, obrigado pelos grandes prémios. E depois não te esqueças de matar uma galinha quando tiver a lua cheia. Mas ao fim e ao cabo, que merda é esta? E depois é aquela coisa da fé. E agora vamos voltar um bocadinho. Vamos fazer agora, porque o chapéu de alumínio já está assim um bocado a ferver, dentro deste culto que eu achei ridículo, também achei piada, porque da mesma maneira que elas dizem que tens a... E pronto, isto está elevado ao ridículo. Mesmo que nós temos algo que é inexplicável dentro de todos nós, mas não vamos elevar a coisa ao ridículo, porque isto são charlatões, são vendedores de veneno de cobra. Isto não interessa para nada. Mas isto é prevalente, isto está a ficar cada vez mais sofisticado. That's true. Garanto-vos. E o mais engraçado então é que até dentro de algo que é o expoente máximo, e isto é o agora vamos passar para a secção do Focalor, porque isto foi um tema inspirado por ele e eu encontrei umas coisas, por isso este tema é para o grande Focalor. A religião está envolvida com a sua capacidade de fé. Em relação ao que correu mal, foi o programa de aterrar um objeto qualquer na Lua para experimentar se o caminho está limpo ou qualquer coisa. A merda correu mal a 150 metros de aterrar, porque aparentemente pouparam dinheiro no software, porque eles não conseguem evitar de poupar aqui um shekel aqui e ali, mas rezaram para que a cena desse certo. É giro como a ciência e a religião estão mixados neste aspecto. E a cultura. E o estereotipo. Eu quero lá saber. É mesmo assim. Mas o que correu mal foi, na minha opinião, assim, uma poupança de uns shekelzitos que fez com que a merda arrebentasse. E o mais engraçado vai ser a afirmação final da representante do programa espacial, a porta-voz. Uau! Vamos lá então começar por um facto, assim, uma coisa que, pronto, a Índia, a China, toda a gente anda a tentar fazer e tal, ir à Lua outra vez, porque aquela cena que aconteceu na boa antes de nós termos nascido está difícil de fazer outra vez. Então andam a fazer experiências, porque mandar um robôzito é uma coisa, agora mandar um ser humano, tipo, tens que forrar aquela cabine telefónica com muito papel de alumínio mesmo, para conseguir passar os anéis de Van Allen e etc. Mas, bacana. Vamos lá então. Ok, vamos começar pelo quê? Pelo erro? Vamos começar pelo erro. Tipo, pronto, uns trocos. O barato sai caro. We finished an initial look at our telemetry data. It seems that a failure in our inertial measurement unit caused a chain of events in the spacecraft avionics, which cut off the engines and caused us to lose the mission. Pronto, a cena que não vem aqui é que isto foi o software em particular da fase final foi outsourced, e isso para bom entendedor meia palavra basta, não é? Foi tipo, enfim, mas pronto, ainda houve esperança, e tudo se tentou fazer digamos, não é na torre de controle, no comando de missão, pronto. Israelis held their breath, held their heads, or even called on a higher power as it became clear that something had gone wrong. National TV carried live images from inside the control room, and there the tension was palpable. When the news of the lander's crash was announced, there was solemn applause. But Prime Minister Benjamin Netanyahu and project chiefs tried to stay positive about the outcome. If at first you don't succeed, you try again. Que deve ser o lema da Mossad também. Independentemente disso,
pronto, até rezaram para que a coisa desse mal. Lá está, eu não tenho equilíbrio para isso, mas eu sei que estas partes, como hoje em dia tudo é feito, digamos, subcontratado ao preço mais barato, isto foi uma falha, basicamente, enfim, made in China. Mas o mais engraçado agora, para mim, é esta, que eu não sei qual é o contexto. Se calhar aqui há algo semântico que tenta distinguir uma nação do ponto de vista técnico, mas eu sempre imaginei que os Estados Unidos podiam ser facilmente considerados uma nação. Ou até pertencerem a um grupo como as Nações Unidas, do qual lhes dava a concessão de o serem. E isto quer dizer o quê? Porque há várias discussões de intelectuais que dizem que pode não ser, não é. Mas, para mim, esta afirmação agora sobre este projeto que nem teve assim muito alarido dentro dos nossos mídias, porque alguém provavelmente marcou um gol com muita relevância, há aqui umas afirmações que dão um bocado que pensar. Ora, vejam lá. So, what went wrong on this mission? It was a crash landing. It was really during the last few seconds, just before the touchdown, they were only 150 meters apparently above the surface, and then Mission Control lost communication for some reason. So we don't really know what happened during those last meters, but, they say that maybe the main engine had a problem. We'll maybe see in further investigations. But what is clear is that the Bereshit lander wasn't very robust. As it's privately funded, it needed to be cheap. So there was no backup for communication systems or for the solar panel to keep costs low. So their big goal was to be the first nation on the moon. This dream obviously crashed. What? Espera. Vamos rebobinar isto um bocadinho. O quê? Peraí. Goal was to be the first nation on the moon. This dream obviously crashed, right? Even though they were so sure to make it. If you look at their Twitter feed, there was one person that tweeted, if they land on the moon successfully, they will be the first nation on the moon. And they corrected not if, but when. So that shows it's not a very scientific approach. It's more of a demonstration of we can. And now they try to be optimistic and to still say it's a success because they came this close. They did come really close. And, they actually got their lander on the moon, but just not in one piece. Então vamos lá ver o que é que foi aqui dito. Primeira nação na Lua, mas tipo quê? Neste milénio? É porque ao menos deem assim uma data, porque segundo está escrito, ou ai de que algum jovem responde errado no teste na escola, a primeira vez que o homem pôs os pés na Lua foi em 1969, representados por uma nação, dentro da minha opinião, pronto, acho que tecnicamente é legítimo, em que andaram lá de Land Rover e aterraram e falaram em tempo real com menos atraso que uma transmissão de satélite ainda hoje, com tanta tecnologia de comunicação no planeta e etc. Então, o quê? Andaram para lá de carro a ver se engatavam umas aliens, porque convém ter sempre um carro quando a gente vai para sítios novos. E, então, mas... E depois mesmo assim o jornalista, além de nem sequer ter refutado o que foi dito, que é super engraçado, tipo, parece que o jornalista deve ser um milenar ou qualquer coisa, ainda disse, a cena chegou lá, foi lá aos bocados, olha, boa desculpa, não é? É tipo... Eu nem sei o que é dizer em relação a isto. Afinal, fomos ou não fomos? Porque estes ainda estão a tentar ir e querem ser os primeiros, apesar de não quererem estar a gastar muitos shekels com isso, acaba por ser assim um bocado ridículo, afinal, a tese de quanta telemetria já foi perdida, tantos eventos históricos, tantos astronautas pioneiros que já estão todos a morrer. E até são capazes de socar alguém na cara se os rebutem em relação ao seu grande feito. Temos aqui o impune e ilegítimo Estado de Israel com os seus representantes a dizer que querem ser a primeira nação do planeta a ir à Lua. Agora, ainda estamos nisto, mas já não lá fomos. Mas que é isto? Isto é o equivalente de estarem a dizer, por exemplo, vamos tentar recuperar os passos do Álvares Cabral ou do Vasco da Gama, porque há 500 anos que o foi feito, ainda hoje não conseguimos fazer. E guess what? A embarcação espeta-se a meio do caminho, ou virar o cabo das tormentas, ou enganou-se no caminho. Eu não sei, mas o que? What? Mesmo
Isto passa assim impune. Se calhar está aqui um bocado levantado a sobrancelha, na minha opinião, do qual isto não foi, digamos, transmitido de forma mediática e projetado a nível mundial, como os mídias adoram fazer, quando há uma catástrofe legítima dentro de, sei lá, dentro do menu distrativo noticioso. Uma pessoa nem pode chamar noticioso, mas, ok, tudo bem. Há vários objetos expostos em museus. Os chineses são ótimos a copiar. Porque é que ainda não foram copiar os módulos que funcionaram há tanto tempo, desenvolver com as novas tecnologias, aperfeiçoá-los, optimizá-los? E depois é uma questão de despesa. A China está em perfeita posição, porque quer dizer, como quando o mundo ocidental inteiro lhes deve tanto dinheiro, eles têm mais dinheiro para fazer um foguetão, mas há tantos problemas logísticos sobre algo que aconteceu há muito tempo que parece que ainda estão a tentar fazê-lo de novo. E depois ouvimos estes porta-vozes oficiais a dizer estas afirmações. A única desculpa semântica é a tecnicidade se os Estados Unidos são uma nação ou não. É a única coisa que me deixa na dúvida. Porque uma pessoa ouvindo isto dá a sensação que ainda não fomos assim tão longe quanto isso. Mas olha, pronto. Isso sou eu, porreiro. E entretanto este segmento do podcast já está a ser gravado no dia 25 de Abril. Houve aqui um salto temporal que espero que fique seamless, mas hoje é o dia 25 de Abril. Eu não vou falar muito sobre o 25 de Abril. Tanta gente que existe no mundo núcleo do Twitter são tão bem mais informados e muitos vídeos vão aparecer hoje. 25 de Abril. É tão fácil de resumir. A ditadura mudou de mãos. Basicamente é isso. Mudou de feitio, mudou de fato, mudou de cheiro, mudou de contacto, mudou. Mas a ditadura continua a mesma. Ainda ontem me meti em discussões no Twitter com pessoas que não são para aqui chamadas, porque eu não faço esses golpes baixos como são sempre feitos, mas realmente, digamos, aqueles personagens mais socialistas, para ser simpático, em que é incrível. Factualmente, não há qualquer tipo de discussão. Não há discussão. São intransigentes. São as pessoas que mais fervorosamente hoje vão celebrar o cravo e etc., e na hora de, por exemplo, terem algum problema com a identificação do rótulo do que os outros, porque é engraçado, porque gostam de apontar o dedo sem notar a parte de onde eles estão a partir, e é realmente intransigente. Eu tenho que vos dizer, por experiência própria, só aqui entre nós, poucos que ouvem isto, realmente não há discussão possível, pá. É que não há discussão possível porque não há discussão. Não há discussão. A intransigência da oposição, digamos assim. E eu nem me considero num campo. Isso é que é ridículo. Eu estou aberto à discussão. Eu sou uma pessoa que estou aberto à discussão. Venha de todos os lados. Eu sigo pessoal da esquerda, eu sigo pessoal da direita. Eu gosto. Quando alguém diz qualquer coisa bem dita, epá, sim senhora. Estou-me marimbando. Se tu acreditas que és do Benfica, ou do Sporting, ou do PS, ou do PSD, eu estou-me cagando. Falou bem, merece ser ouvido. Mas não. Há certas pessoas que não estão dispostas a aprender com ninguém, nem interagir com ninguém, nem discutir com ninguém, na procura do próprio indivíduo de aumentar o seu conhecimento pessoal e talvez deixar uma herança neste planeta um bocado mais saudável em relação às pessoas que o rodeiam pela interação que nós temos como seres humanos com os outros. Não! Não, nós temos em nome da liberdade, hoje no dia 25 de Abril, tanta gente no Twitter a dizer morte a certas fações, em nome da liberdade, morte, que lá está. Voltando novamente ao culto dos Angelic Initiatives, todos porreiros, todos cumbaiás, manda vir a merda toda que incendeia catedrais na Europa, manda vir violadores, manda vir decapitadores, manda vir tudo. Eu só não quero é discutir com fascista. Isso é que não pode ser. Porque desejam, em relação a uma discussão com um fascista, como eles muito dizem no Twitter, a morte absoluta. Por isso não me espanta então estas gajas dos movimentos dos cavalos, estas pessoas que patrocinam este movimento, está escrito nas Georgia Guidestones de eliminação da população humana para equilíbrio, que até põe a população humana em risco de saúde, porque os números também contam e a natureza sabe bem disso. É engraçado como no dia da liberdade eu sou daquelas pessoas que diz que existe uma ditadura com um novo sabor que até pode vir a ser pior, porque é tão fácil ter um ditador.
Um ditador é montes de fácil para resolver. Uma pessoa vive num país com um ditador. E diz assim, quem é o ditador? É aquele gajo. Cortas-lhe a cabeça ao gajo, está o problema resolvido, certo? Porque é um gajo, está a identificar. Agora, quando a tua ditadura é autocrática, é tecnocrática, é social, é económica, está espalhada por vários lobbies, a culpa está dividida de tal maneira que até é difícil para o escravo do século XXI apontar o dedo ao verdadeiro culpado. As poucas pessoas que caem na gaveta do fascismo, que apontam o problema, pelo menos dos sintomas, só para dar as dicas de onde é que vem a doença, merecem exatamente ser decapitadas. A gente precisa de um 25 de Abril intelectual. Precisamos de um reset aos cérebros de toda a gente, aparentemente. Porque os mais liberais, os mais defensores da criminalidade invadir a Europa, os maiores defensores das minorias continuarem-nos a roubar, os maiores defensores da seca dos cofres da segurança social, os maiores defensores de dar privilégios a quem não os merece, em nome de uma igualdade de que depois quem paga é que fica desigual porque simplesmente nem sequer se pode queixar do quão hipotecada a sua vida fica por pagar a conta por este cumbaiá todo, para a outra dos cavalos ganhar milhões, pela estupidez humana. Aqui é que precisamos de um novo 25 de Abril intelectual, uma revolução não de cravos, mas bater na cabeça de alguém com cravos que chega até simplesmente acordarem e dizer, pá, porra, se calhar estar a cortar tantos cravos para me chamar ao juízo também é falta de ecologia, eu não sei, isto anda tudo maluco. Anda tudo maluco, é tão leviano como o Bill Maher, por exemplo, no clipe passado, falou da maneira como falou, mas por estar encaixado dentro daquela gaveta rotular que os políticos usam para nos dividir e conquistar, que é a técnica mais antiga do planeta, não é à toa que até as cobaias e os defensores que são patrocinados e têm muito mais poder e valor do que qualquer pessoa que ainda me esteja a ouvir, por exemplo, infelizmente, acabam por dizer as barbaridades que são as projeções do qual eles se queixam historicamente e erroneamente por falta de informação dos fascistas do qual desejam a morte. Sem vergonha nenhuma, eu alguma vez desejei a morte num dos meus podcasts, caramba. Alguma vez tuitei alguma merda a desejar a morte. Eu desejo justiça. Mas não desejo a morte, eu não quero ser igual ao monstro, mas estas pessoas que tanto hoje defendem o 25 de Abril, que tão gostavam, se calhar, de cortar a cabeça, porque eles adoram meter por esta Europa adentro pessoas que cortam a cabeça não só a mim, como a eles, que não notam, são tão benevolentes para pessoas que nem sequer falam a língua, compreendem a cultura e querem destruir o meio à nossa volta, do que alguma pessoa que diz, se calhar isso não é assim tão bem como tu pensas, queres discutir isso? Sou fascista, eu corto a cabeça. Ok. Estamos falados. Isto são os maiores, digamos, soldados de teclado do século XXI, pós-25 de Abril, que nos deixou como herança mal aproveitada de uma revolução que podia ter sido alguma coisa de jeito. Mudámos de ditadura. A nossa ditadura ficou outsourced, globalista, e tem vários nomes, e tem várias tendências, e tem vários culpados. E tem várias esta gente que defende a liberdade suprime a discussão de quem quer apontar o dedo ao problema porque ainda não cheiraram a merda que lhes rodeiam. Isso é triste. É absolutamente triste. E como, por exemplo... não estava aqui nada preparado. Deixa eu abrir o VLC. Como, por exemplo, sei lá, nós podemos agora dar assim uma voltinha ao Egito, assim num instantinho, e... ver, por exemplo, agora que, digamos, o Egito, que ainda há pouco tempo teve a Primavera Árabe, que os liberais todos ficaram todos contentes pela, digamos, mais uma deturpação social patrocinada pelos globalistas num país que realmente também não se orienta, porque, enfim, deve ser simplesmente por causa da merda das pirâmides e do turismo que há este interesse inerente. Mas vamos ver então, digamos... O penso que o Ocidente instalou no Egito, como é que já se está a portar graças a estes liberais que acham que isto está tudo grande cumbaiá. Egyptians went to the polls today to vote on a constitutional amendment that would allow President Abdel Fattah el-Sisi to hold power until 2030. Another amendment on the ballot would broaden the military's power, a move that critics see as a step toward authoritarian rule. El-Sisi's government has arrested thousands in recent years and has rolled back freedoms won in the 2011 pro-democracy Arab Spring uprising. Voting is scheduled to continue through Monday.
Espetacular. E os votos não hão de ser nada como manipulados como os referendos que a gente passa na Europa inteira, como o Brexit está a tomar o caminho de têm que dar a resposta certa, porque em nome da liberdade, isto é uma ditadura. E cá está o puppet instalado pelo Ocidente no Egito, com a aprovação de todos os liberais e marxistas culturais como uma primavera árabe e uma libertação, a impor a sua nova tese ditatorial. Eu quero ficar a mandar até 2030 e aumentar o poder aos militares. Isso para mim chama-se uma ditadura, mas parece que as pessoas... Parece que esta gente não está a compreender que é tudo a mesma merda. Mas ao mesmo tempo... parece que é mais fácil desejar a morte a alguém que fala como nós, não é? Não, tudo bem. E agora podemos até saltar devido aos dissabores que eu tenho tido ultimamente. Dissabores, ponto e vírgula. Eu sou simplesmente ignorado. Eu até gostava de ser bloqueado às vezes para um ou outro personagem, porque eu tento ser diplomata à brava, apresentar factos e só levo sempre a mesma resposta da merda. Quando levo resposta... não, tem que morrer. Mas estes factos não têm que morrer. E estes factos não têm que morrer. Estes factos não têm que morrer, porque eu sou tão inteligente que não há discussão. Acabou-se, não há discussão. Tens que morrer. Então, mas se a gente falar sobre isso, não, tens que morrer. Então, e se entrar alguém pela Europa adentro, refugiado, que te quer matar a ti porque não andas de burca nos cornos? Bacana. Coitado. Temos que o assimilar, temos que o compreender, temos que nos adaptar. Nós temos que nos adaptar. Até o próprio termo do refugiado, se procura refúgio e eu te dou refúgio, tu não mandas no meu refúgio. Eu estou-te a proteger. Tu não tens nada a dizer. Eu é que mando nesta casa. Daí esta casa ser o teu refúgio. Porque não entra aqui ninguém, mas não. O refugiado é que me vem a mim dizer dentro da minha casa, abre a puta da porta. É? Então espera aí. Já que saíste do teu país de porta aberta, por que não voltar para lá? Sou fascista do caralho. E depois lá está, um gajo diz ao que vem, eu não quero respeitar a tua merda, então vai-te embora. E os gajos ao teu lado dizem assim, então tu não o deixaste entrar, e ele quer foder isto tudo. Então tu devias morrer. Tipo, então para que lado é que um gajo se vira? Mas para que lado é que uma pessoa vai... Tipo, então não, lógica, bacana, não estás a ver que ele queria pôr fogo à tua casa? Mas coitado uma merda. Coitado uma merda, ando a pagar a tua segurança social, ando a pagar a casa do outro, não tenho direito a nada, um quer me matar, tu queres me matar, que merda é esta? Podemos falar sobre isso? Discutir sobre isso? Não, morre. Não. Mas se depois matam pessoas como nós, quem é que vai pagar as contas? Quem é que vai patrocinar estes ignóbeis de merda com altifalantes na internet e nas redes sociais e nas televisões? Enquanto passamos a maior parte do tempo a discutir a bola. Como é que... Ok. Como, por exemplo, a ecologia. A ecologia. Qual é o maior protesto? Eu adoro atacar a puta da ecologia. Porque eu gosto da natureza, mas eu não estou a ver as soluções a serem implementadas. Eu só vejo mais um processo ditatorial. Precisamos de mais um 25 de Abril ecológico também. Porque está a ser usado como uma ditadura social, uma imposição de impostos, tudo e mais alguma coisa que é negativo, que é fascista dentro dos liberais que o defendem na definição que eles puseram na cabeça. Porque até a porcaria do símbolo do fascismo é uma união. E esta gente une-se, que nem os fascistas são intransigentes, que nem o estereótipo que acusam os outros de ser, não estão abertos à discussão, são benevolentes até ao ponto de lamber a poia de um cão no chão porque é de valor, mas depois não há discussão, não há conversa, é que nem há conversa. Kumbaya, casas novas para a Jamaica, a bófia que leve nos cornos, mandem as fronteiras abaixo. E se um dia mandarem as fronteiras abaixo, passa a pagar impostos a quem? Nós portugueses ficamos a ver quanto dinheiro a quem? Será que o nosso ordenado fica igual à da Suécia? Não, tu há de sempre a mochar e pagar que nem um português. Há de ser sempre convencido que, como português, és um cidadão europeu de terceira classe. E isto é que é a liberdade que defendem e cala-te se não gostas disso, senão tu é que ficas mal visto. E por falar em pessoas mal vistas, vamos para os recifes de corais. Vamos falar dos recifes de corais. Sempre foi um dos maiores indicadores de que o aquecimento global, mudanças climatéricas, arrefecimento global, whatever, seja lá qual for a desculpa, para o novo imposto, porque eu vivo junto à praia e a maré continua a bater no mesmo sítio. Incrível. Eu já tentei mandar assim uns euros lá para dentro a ver se recua, mas não congelou nada.
Até queriam trazer um iceberg na Expo 98, só que nessa altura não era o assunto, não é? Porque, quer dizer, se a Antártica está a descongelar, para que trazer um iceberg para turistas? Mas para turistas vale sempre a pena foder tudo, não é? Porque Portugal, das maiores indústrias que nós temos, é realmente o turismo. Portugal é para inglês ver. Infelizmente continua igual, como sempre foi antes de 25 de Abril. Sempre a mesma merda. Mas vamos então ouvir um cientista australiano que foi contra a maré. E reparem, ele é um climatólogo com as credenciais corretas, porque estas percentagens dos cientistas é uma percentagem dentro de uma pequena percentagem. É o costume, 10% dos cientistas respondem 99% o que eu quero, então eu vou usar esse número na percepção pública sem sequer aclamar que esse número tão elevado veio de uma pequena percentagem. Porque há cientistas dentro da área, porque muitos até assinam e não são da área, é simplesmente por interesse económico ou financeiro e de status dentro da sua própria universidade, porque as universidades já estão tão corruptas que até mete nojo, realmente a queixar-se de algo que é a especialização dele, é o trabalho, o corpo de trabalho da vida dele, é a opinião dele como cientista consagrado e patrocinado por uma universidade, que quando foi de contra o fluxo de cheques de entrada para a administração das sociedades, das universidades, porque as universidades já não são geridas por professores, são geridas por administradores, como os nossos hospitais, por isso é que a vida humana tem um preço e tem um custo, e um cientista que vá contra a maré, digamos, do fluxo económico e de rentabilidade da própria universidade, que já está a alimentar muitos cães que nada têm de interesse a ver com o planeta, mas disfarçam-se atrás deste liberalismo idiótico, acaba por haver este tipo de evento. E ora, aqui está um dos cientistas que fala mais alto que nós, que os próprios liberais e eco-friendlies e whatever podem dizer que é aqui que está a verdade da ciência. Ok, então e estes casos? Estes casos, está calado, corte a cabeça, devias morrer, não há discussão. Então vamos lá começar assim a curtir um bocadinho. Onde é que tu andas? Vamos dar assim como vamos dar já como introdução, digamos, a reportagem final, tipo, dada nos mídia, que até foi bastante imparcial, por assim dizer, e depois vamos ouvir o homem a falar. E mesmo que nós achemos que haja ali umas coisas que a gente possa não concordar, também temos que apreciar a vitimização do que o homem foi, digamos, porque ele é um yes man dentro deste movimento e mesmo assim foi ostracizado por causa do corpo de trabalho dele, que ele evidenciou, registou, catalogou, acompanhou. A especialização dele tem uma palavra muito mais forte a dizer em relação às conclusões a que foi chegadas, mas não, mais uma vez, para estes liberais que não percebem um cu de um caralho de nada, têm uma opinião tão forte que obviamente que a universidade teve que tomar uma ação de interesse económico e ostracizar este homem que era altamente especializado em algo que no fundo até são boas notícias para os ecologistas, só que os ecologistas, como servem-se desse rótulo para se identificarem para o engate à noite ou qualquer coisa, não sei, ficam alheios a estes eventos porque são suprimidos, e depois quando alguém lhes apresenta esta merda é mais fácil desejar a morte do que redefinir a sua opinião com nova informação, que é estas as coisas que nós temos esses interesses de nos desenvolver a nós próprios, mas acabamos classificados como fascistas, não é verdade? Pronto, noções antiquadas, altamente sofisticadas. Vamos começar. Fantastic news today for freedom of speech. As I've said here several times, Professor Peter Ridd is a Great Barrier Reef expert who was sacked shamefully by James Cook University for questioning claims by colleagues that the reef was being destroyed by global warming. He was sacked for saying things like this. We can no longer trust the scientific organisations like the Australian Institute of Marine Science, even things like the ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies. A lot of this stuff is coming out, which the science is coming out not properly checked, tested or replicated. And this is a great shame because we really need to be able to trust our scientific institutions. Well, the federal court today ruled that Ridd's sacking was unlawful. Joining me is Gideon Rosner, Policy Director of the Institute of Public Affairs, which has supported Rudd's fight for free speech. Gideon, thank you so much for joining me. What did the judge find exactly?
Well, the judge found essentially that every action the university took against Peter, whether it be the censures, whether it be the gag orders, and whether it be, in fact, his final sacking, were all invalid. They were all measures that shouldn't have happened because they overrode and contravened Peter's right to free speech and free intellectual expression that's contained in his EBA. So all of what Peter suffered from talking out against the climate change orthodoxy, everything that he was hit by for speaking against the so-called settled science that the reef was in danger, was all found to be invalid because he was protected for free expression. E pronto, como intro. E agora vamos ouvir o homem a ser entrevistado. E uma das coisas que ele por acaso aponta é muito engraçado. Uma das formas incriminadoras que começaram logo a entrar em perseguição em relação ao homem foi os e-mails. Vamos lá falar de e-mails. Os e-mails do Etopeira, os e-mails do Marquês, os e-mails da Hillary Clinton, os e-mails. Olha, só uma coisa que o Trump faz bem é que não usa os e-mails. Olha, é o presidente do Twitter. Toda a gente pode ver. Mais transparente do que isso é impossível. Agora, quando alguém rouba e-mails à DNC da Hillary Clinton ou, por exemplo, ao Luís Filipe Vieira, isso aí até mais vale a pena é aprender. Os e-mails, pensem bem, merda dos e-mails, não querem trocar informação, bebam um copo, ouçam um podcast, isto não vai sair por e-mail. Há aqui qualquer coisa nesta porcaria da tecnologia que estes cotas ainda corruptos ainda não perceberam que é uma... Enfim, não ponhas os teus ovos todos no mesmo cesto, mais uma vez falando da Páscoa, porque realmente isto acaba por te morder no cu. E ele vai-se começar já a queixar da perseguição que começou a sofrer só por trocas de e-mails. Ora, aqui está um meio de comunicação sem cara, muito leviano, que também está a mudar um bocado a natureza da interação humana. A couple of years of some fairly horrible times of essentially being chased, having your emails read, extremely officious meetings. The administrations wouldn't talk to me. It was all done through lawyers. Stuff to my wife wasn't allowed. It was like being hunted, actually. And you'd get these brown paper envelopes and your heart would race and I'd literally be sweating profusely until you'd read through yet another batch of allegations made against you. It was just a horrible time. Absolutely horrible time. É, né? Pronto. Ok, e-mails. Deu merda. Que treta, né? Usam uma conta interna em que alguém anda a configurar, digamos, o servidor, por isso alguém ali tem acesso a tudo com algum interesse que, se for preciso, para ser incriminado em troca de um cheque, ele passou por isto. Mas, mais uma vez, isto é um homem, isto é um cientista daqueles que defende as mudanças climatéricas, porque quem é que não defende as mudanças climatéricas? O planeta é um organismo vivo. Nós estamos sempre a mudar, o planeta também vai mudar, o Egito já foi verde, a Groenlândia já foi uma floresta. Bem, é assim. Sorry, adaptem o mercado. Já viram bem, por exemplo, no caso do Canadá. Se o aquecimento global fosse uma realidade, já viram a indústria da agricultura, o quão aumentava, porque de repente terreno tão fértil ficava disposto a plantar para combater a fome em África, como o Trudeau está sempre aberto a aceitá-los também. Não! Impostos. Whatever. Vamos continuar a ouvir isto. Is the Great Barrier Reef dying? No, look, the reef is in fantastic shape. I often say that of all the ecosystems in the world, possibly with the exception of Antarctica, the Great Barrier Reef is one of the best preserved there is. So, Peter, what would you say to the naysayers and the usual suspects who would paint you as somebody who doesn't care about the environment? Well, I come from an environmentalist family. Right from a very early age, I've been in environmental organisations. I used to be president of the local branch of the Wildlife Preservation Society. I'm an environmentalist. Não és. Não estás a pedalar o jogo. A preocupação com o meio ambiente é uma preocupação com cheques verdes. Aqui é que está o problema. O homem até... simplesmente a área dele, ele disse, desculpem lá, mas vocês estão a dizer não é mentira. É mentira. Porque eu tenho estado em cima do assunto, sou especializado, nasci numa família sou cientista, sou credenciado. A minha opinião é esta, os corais estão ótimos. Ele até admite que a Antártida está isto e aquilo, apesar de sempre as fotos de satélite da NASA dizem que sim, dizem que não, dizem que sim, dizem que não. É fácil distinguir, umas são tiradas no verão, outras no inverno. Não interessa. Temos aqui alguém que patrocina a mentalidade de quem quer cortar a cabeça a quem não concorda, a dizer que naquele aspecto não concorda e foi ostracizado de uma maneira
Que é engraçado, é irónico. Enfim, vamos ouvir mais um bocado. The basic problem is that we can no longer trust the scientific organisations like the Australian Institute of Marine Science, even things like the ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies. A lot of this stuff is coming out, which the science is coming out not properly checked, tested or replicated. And this is a great shame because we really need to be able to trust our scientific institutions. And the fact is I do not think we can anymore. I think that most of the scientists who are pushing out this stuff, they genuinely believe that there are problems with the reef. I just don't think they're very objective about the science they do. I think they're emotionally attached to their subject. Como se fosse tipo uma religião. Quando a ciência se torna emocional, eu estou farto de me queixar que hoje em dia a ciência, como também é patrocinada por um cheque, e a ciência devia ser uma disciplina que está sempre a autocorrigir. Dos maiores erros da ciência, para quem a interpreta dentro dos olhos de um liberal hoje em dia, é achar que a ciência está escrito, está feito. Não, vai evoluir, descansa. Os maiores pioneiros deles todos estavam todos errados em algum aspecto e nós estamos a viver ciclicamente sempre a mesma coisa. Sim, temos carros, temos telemóveis, temos net, temos isto, temos aquilo, mas há muita coisa que está errada e que cai no critério da especulação, como a foto ao buraco negro e não sei o quê. Eu até próprio fico, tecnicamente, tipo, então se o buraco negro suga a luz, como é que tiras uma foto a isso? Mas, ok, não interessa, pronto, ok, vamos andando por aí, pelo menos ninguém anda para aí já a ameaçar cortar as cabeças a alguém se duvida da autenticidade de uma composição digital de uma foto teórica, se é realmente uma foto, porque tecnicamente ou cientificamente é impossível, mas eu não tenho as credenciais para dizer isso, mas não interessa, vamos lá continuar a ouvir então como é que a ciência se tornou numa religião altamente rentável, como todas as grandes religiões que operam no planeta, e acaba por ser um sistema totalitário como todos os outros. If you can get a person where you can monitor all their communications, you can isolate them, you can then crush them psychologically. It's the old trick of any totalitarian regime. That's what they do. And this is unfortunately what's happened to universities now. They've become very authoritarian organisations that are run by the administrators rather than by academics. But this is a place of higher learning. This is a place of supposedly open intellectual inquiry. And that's the problem. If this was a company, well, they sort of own you, right? But this is a university, and if these sorts public institution. A public institution, public money is being used here, and to use that to do these sorts of things is a disgrace to what a university should actually be. Would it be fair to say that in the 21st century at our universities, the old ethic of the search for the truth at the very least has been diluted? I think that's definitely true. Yeah, I mean it's in the funding as well, that you've just got to go along with whatever's the flavour of the month. And what in particular attracts the most funding? I hazard a guess, but yeah, well you've got to say climate change at least half a dozen times in any application to have any chance at all. E está, pronto, está aqui, vindo da boca do lobo. Está aqui, é isto que a ciência, tipo, as repercussões que um cientista que discorde tem que acatar porque em nome da liberdade precisamos de mais de um 25 de Abril, mais um, ou mais 4, eu não sei se isto vai ao sítio, sinceramente, mas aqui está uma vítima do seu próprio sistema. Uma vítima deste liberalismo desmesurado social que dá a força aos nossos governantes que passam os cheques a estas tendências serem reafirmadas, que continuem a causar a divisão social, ao ponto que até os porta-vozes, os yes men que estão do lado deles, acabam por ser ostracizados se caem uma vírgula para fora do texto por sapiência própria, por terem... Os políticos usam a palavra ciência como se eles fossem cientistas. Eles são políticos. Eu não quero estudos científicos vindos da boca de um político e eu não quero política vinda da boca de um cientista. Cada macaco no seu galho. Se não façam como eu, gravem podcast, ou se quem quiser ouvir, agora daí a ter o impacto mundial que está a acontecer. Tem água no bico. Muita água no bico. E tirando isso, o que é que a gente pode dizer mais... Que eu tinha aqui já uma a seguir que encaixava mesmo bem. Pronto, whatever. Olha, agora não encontro. Enfim, vamos talvez saltar assim ok, politicamente correto. Era aí que eu estava.
Ora, o politicamente correto tornou-se numa armadilha gigantesca, como quem diz. Portanto, defender a ecologia é politicamente correto, defender as várias tendências sexuais ou de forma como o ser humano, que só tem 2 sexos, anda a definir, já vai em 70 e tal extrapolações, absolutamente ridículas. Há pessoas que já estão na dúvida qual é a casa de banho que têm que entrar. Há pessoas que estão na dúvida, afinal, porque é uma das questões que toda a humanidade tem sempre aquela maldição de onde é que eu vim, o que é que eu sou. Mas pá, pelo menos há coisas que a gente sabe. Eu sou um homem, a outra é uma mulher. Há coisas que pelo menos temos uns pontos de partida para começarmos a pôr os pés no chão e tornarmos-nos uns seres humanos minimamente decentes, com um compasso moral minimamente decente, com alguma lógica por trás, que tal como a ciência tem que ser sempre autocorrigida consoante a tua experiência, os teus valores, a tua interpretação. Não estagnes, ser versátil, aprende, aceita, se faz sentido, abraça, segue o teu caminho, faz qualquer... Agora não chegues a tipo... Este mundo de, digamos, de gratificação instantânea por seguir as massas, que faz de ti um indivíduo, faz uma tatuagem diferente para ser igual a toda a gente. É um bocado por aqui que estamos. E então temos o primeiro-ministro na Áustria. Passamos da Austrália para a Áustria. Espetáculo! O que é que ele fez? Ora, pegou exatamente no que tudo o que os liberais e os marxistas culturais andam a impor às sociedades nos mundos ocidentais para a aceitação de tanta parvoíce que às vezes ficava bem mais resolvida com uma chapada na cara e uma chamada à razão. Ou simplesmente arranjem um job, contribuam, façam parte. Mas não. Vivemos numa sociedade de gratificação instantânea de mão estendida. Que é muito bom, nem é preciso ser cientista para saber que o futuro, dentro deste modelo, é a destruição. Mais vale, se calhar, começar já a olhar para algumas habitações em Moçambique, porque talvez a prosperidade venha de lá daqui a uns tempos. Quem sabe? Vamos então ouvir o que é que o fascista da merda, o gajo devia morrer, pá! Ora, o que é que ele fez no seu próprio país, eleito democraticamente, que é sempre aquela coisa que falha nestes liberais todos, é factos, culturas, sociedades, lá porque eles perderam a identidade, a culpa não é nossa. Ora, ele usou, digamos, quem vive pela espada, morre pela espada. Usou a arma do liberal contra eles próprios. Isto foi um evento muito interessante, muito curioso. Não quero dizer que eu defenda a premisse, porque basicamente a premisse nem devia existir para começar, mas já que ela existe e é tão implementada e malfadada a nível mediático mundialmente, então por que não fazer qualquer coisa assim? Parece-me algo que, enfim, por um lado, olha, boa ideia. Dizer o quê? Porgy and Bess, the Gershwin masterpiece, is a love story set in a fictional, poor black neighborhood in the American South. In this song, Porgy declares his love for Bess, who's being shunned by the rest of the community. When the opera premiered in 1935, it was groundbreaking because it was written for and performed by an all-black cast. And in fact, the Gershwin estate requires that all performances of Porgy and Bess star all black singers. Now enter the Hungarian State Opera, which is reviving Porgy and Bess for a limited run this week. The opera's general director is a guy named Sylvester Okavács, an ally of Hungary's far-right anti-immigrant Prime Minister Viktor Orban. What could possibly go wrong? Well, for one, Okavács hired a white cast, and then to get around the casting stipulation, he asked the performers to sign an affidavit saying they self-identify as African American, and more than half the cast signed. E pronto, problema resolvido. Mas não é isso que querem. Pera. Antes que me peçam já a cabeça, pera aí um bocadinho. Vamos ser apofáticos. Portanto, isto era uma ópera baseada, digamos, na supressão de algum representante da raça negra nos Estados Unidos. Porreiro.
O elenco era sempre todo negro, por isso não sei quem é que havia de fazer de capataz, mas tudo bem. Mas vamos lá falar na essência, em particular. Para já o contorno do extrema-direita whatever, porque toda a gente sabe que se queres ver africanos vais à Áustria. Não. Mas vamos ser apofáticos, caramba. Ora, temos uma ópera. Vamos dizer, dentro da minha própria ingenuidade, que a ópera é assim uma coisa que a gente pode identificar muito com os italianos, que são mediterrâneos, que são os antigos romanos, é o latim, é a arte que é. Pronto. Perpetrada por negros, certo? Ok. Mas alguém quis voltar com as cenas às raízes. Mas vamos virar o discurso ao contrário. Vamos fazer um evento de Kizomba feito única e exclusivamente por nórdicos. Ora, o mundo havia-se de virar ao contrário. O quê? Kizomba por brancos. De forma eletrónica tens os buracos são sistema, mas não, o problema é sempre ao contrário. E uma ópera na Áustria, o que é que a gente está à espera de ver em palco? Porque se eu for ver um concerto de Kizomba, eu estou à espera de ver população negra no palco. Se eu for ver uma ópera, infelizmente, não é que haja um ou outro aqui ou ali. Obviamente que até o tema da peça exigia que assim o acontecesse, mas... Então, estão sempre a falar em apropriação cultural e apropriação da minha casa, e apropriação da minha cultura, e apropriação da tecnologia, e apropriação do meu trabalho, e apropriação dos meus impostos, e apropriação da habitação, e apropriação social, e apropriação de... Então, não pode? Não, só pode sempre um. Nunca pode. Em nome da igualdade, uns podem, outros não. Em nome da igualdade, uns podem, outros não. Acho que ele fez muito bem. Que se lixe. Meus amigos. É assim, se tu és um homem, identificas-te como mulher. Tu és uma mulher, identificas-te como um homem, consoante a hora, a lua, a posição do sol, ou seja lá o que for. Então olha o meu elenco todo nesta ópera, que é uma herança basicamente europeia e... querem pôr cores na merda. Se o Kizomba é negro, a ópera é branca. Azar! Azar, é lógico, é óbvio. What? Mas alguém vai ver um concerto de reggae? Bem, ok, pronto, os UB40, mas vá lá, meu. A sério. Ai. Anda tudo maluco dos cornos. Mas completamente maluco dos cornos. E depois, olha, é agir como ver este gajo da extrema-direita usar exatamente as ferramentas dos maiores críticos dele próprio para continuar a levar a sua avante por respeito à sua própria cultura, que não é nada mais que uma pessoa esteja à espera de um representante governamental que represente o seu país e cultura. Ótimo! Pum! Pontapé no cu que até não de lado. E nós precisamos de moderadores parlamentares, mais ou menos, com um teor deste género, que é para ver se realmente esta coisa acaba. Isto é um bocado cómico e triste e de mau gosto, mas... Thank you, Chairman Nadler, Ranking Member Collins, members of the committee. First of all, I must say I have Tourette syndrome. Sometimes I have tics and make sounds I can't control, so please forgive me. Sempre havia de ser mais divertido. Pronto, joke. Bom, o homem tem Tourette, vá lá não ter disparado uns foda-se por ali afora, que já não foi nada mal. Mas agora, para fechar aqui o podcast, eu gostava de dar aqui um conselho ao Sistema Nacional de Saúde e às ambulâncias e à Junta Autónoma de Estradas e à manutenção, porque já nos esquecemos todos do que aconteceu na Pedreira. O Estado, o nosso dinheiro, pagou a indenização às vítimas, criminosos, bandidos e assassinos por motivos financeiros saíram ilibados, a conversa fechou, a conversa acabou. Em relação à nossa manutenção de estradas e ao Sistema Nacional de Saúde, eu acho que a pobreza pode continuar a ser perpetuada perfeitamente. Estou a ser cínico, obviamente. Porque se nós já temos eventos, porque na Califórnia há muitos buracos na estrada também, porque o trânsito é tão intenso e digamos que o dinheiro está sempre a ser canalizado para outros fins, porque nem sequer com a legalização da marijuana eles não conseguem tapar a merda dos buracos na estrada. E também tem um sistema de saúde que até mete nojo ao nojo e nós estamos a ver se vamos de encontro ao deles, porque pagar é que faz bem e as seguradoras precisam de dinheiro, são sempre sucursais de bancos que estão sempre a ser capitalizados pelo nosso dinheiro e etc. Bom negócio. Então fica aqui a minha dica para o Sistema Nacional de Saúde, porque visto que até o nosso governo tem tanto dinheiro para a banca, mas continua a não dar as condições aos professores, enfermeiros, médicos e agora até os juízes se queixam da falta de justiça para eles. E eu queixo-me assim, senhor doutor juiz, você não anda a praticar a justiça que eu também queria que praticasse, por isso
Está aqui a minha greve. Olha, um gajo como réu fazer greve em relação à justiça para não ir a tribunal. Isto não cola, pois não. Mas pronto, os nossos vizinhos também estão muito deles no bolso, nos casos mais importantes. Ou viram as costas ou são complacentes porque também têm culpas no cartório. Temos cá muita corrupção. Muita corrupção. Mas pronto, então olha, fica aqui uma solução. Para a Junta Autónoma de Estradas e o Sistema Nacional de Saúde, talvez possam adotar este tipo de sistema que não só traz economia aos cofres do Estado para depois continuarmos a pagar os corruptos da banca todos, na boa, como uma solução de saúde. Está aqui um exemplo, quem sabe? Gretna Fire and Rescue rushes to help a 59-year-old man with a racing heart at work. He does not have a history of heart problems. En route Lakeside, 1 male patient, code 2. The squad has a 20-minute drive ahead to the emergency room. At one point, the patient's heart rate is 200 beats per minute. During the 7-mile ride from 140th and I-80 to Lakeside Hospital, something happened that isn't covered in the treatment plan. Potholes. The driver apparently hit a monster-sized one because medics told the hospital, as relayed by Omaha Scanner on Twitter, the jolt of the pothole converted the patient's racing heart to normal rhythms. It's rare, but it's a well-described phenomenon. One way to treat that is with an electrical shock. Classically, you'll see on television, the paddle's clear and the big jolt. Turns out you can do that with a pothole. Ok, pronto. Estão a ver a poupança. Caraças de Satanás Lopes foi fechar a Feira Popular para quê? Uma pessoa com um ataque cardíaco. Era a ambulância logo para a Montanha-Russa na Feira Popular, qualquer coisa. Ele deu 2 voltas e ficou logo estável. Então, quer dizer, um buraco na estrada salvou uma vida. É isto que nos estão a tentar convencer. É por aqui que a gente anda. Isto é ridículo. Mas fica aqui o conselho. Fica aqui o conselho para o governo português. Para tudo. Para que arranjar as estradas? Para que levar as pessoas para o hospital? 2 em 1. Talvez os buracos na estrada salvem uma vida. Eu não sei, isto por mais ridículo que seja, eu não sei se ainda vou estar vivo e um dia ver uma campanha eleitoral do género. Vota este cromo, vota em mim, mais buracos na estrada, mais saúde. Porque basicamente é o que esta reportagem de certa maneira acaba por dizer. E pronto, vou ficar por aqui, acho que tenho só aqui um clipe a mandar fora. Dos esqueletos. Pronto, olha, isto é daquelas coisas, por exemplo, nós vimos muitos liberais, coitadinhos, aí a queixarem-se na net, fogo, ninguém ajuda Moçambique e não sei o quê, porque ajudam, eu não vejo o continente africano a ajudar, mas pronto, é insignificante, whatever, não sei o quê. E de repente houve aquilo em França e até os esqueletos amarelos ficaram piores porque realmente há aqui uma ponta de verdade, que é como o nosso governo português, com as suas ações perante a banca e a salvaguarda económica para manter o status quo perante Bruxelas, para a Lagarde não pôr cá mais o... Porque, enfim... Mas, olha, realmente é isto. Para quem se queixa do que se passa em Moçambique, também os franceses se queixam disto, olha. In France today, Yellow Vest demonstrators set fires, threw rocks, and complained about huge sums being donated to restore the Notre Dame Cathedral after Monday's devastating blaze. One protester's sign read, "Everything for Notre Dame, what about for us, the poor?" In Paris, large portions of the metro were closed, and across the country, about 60,000 police were deployed on the 23rd weekend of protests against President Emmanuel Macron's economic policies. Macron was about to unveil new policies in response to the protests on Monday, but cancelled when the Notre Dame fire erupted. Isto foi um clipe que saiu, entretanto, de eu ter gravado o primeiro segmento. E se vocês ouviram há bocado os clipes do Steve Pacenic a dizer que o Macron pode ter usado isto como um instrumento de popularidade ou whatever, está aqui um caso, uma prova. E os esqueletos amarelos realmente... Obviamente que o nível de pobreza na Europa é diferente do nível de pobreza em África e é diferente do nível de pobreza nos Estados Unidos, porque até um pobre nos Estados Unidos já é capaz de ser tipo classe média em Portugal, porque nenhum vagabundo da Nike está nos Estados Unidos, não é? E pronto, é como o outro, o Nick de Paula uma vez disse uma piada, eu não sei como é que há fome na América, porque até num dia de vento uma pizza vai-te contra a cara na rua, mas... Enfim, é assim... Cá está, digamos, mais uma instrumentalização de opressão em relação aos esqueletos amarelos, e não sei se repararam, o clipe começou logo que os esqueletos amarelos andavam a pôr fogo a pedras. Boa sorte. Se isso fosse o desporto amador dos incendiários que vão pegar fogo a Portugal no verão e ir pôr fogo a pedras, mas eles haviam de ficar distraídos até o resto da sua própria vida, mas isso deve ser impressão minha.
That's true. E entretanto, fui interrompido, espero que não se note, tudo bem. Mas também há males que vêm por bens. Nós, na vida, não é? Temos que nos habituar a pegar, a transformar em pérolas toda a merda que a vida nos manda. E então, por que não? Até estava meio esquecido, depois daquele evento que houve, daquele ativista que foi corrido do palco do António Bosta, porque é coisa que até mediaticamente não foi muito falada, porque sei lá, não é? Quer dizer, nós não queremos cá Snowdens nem Assange a subir a palcos e a serem interventivos, mas em relação, por exemplo, agora só para clipes de mandar fora, mesmo reta final, prometo, é rápido. Houve um heckler, digamos, neste tour dos Clinton, que andam sempre a angariar fundos para ter uma conversa de chacha, em que a conversa até é bastante enfadonha, segundo muito feedback na net, e até este heckler, porque não passa mais de uma estratégia de, digamos, angariar fundos para uma fortuna que pode vir a ser, digamos, hipotecada a responderem em crimes em tribunal, porque a justiça também tem o seu preço e convém ter o dinheiro do teu lado para pagar por ela, como todos os pedófilos que nós tivemos em Portugal, Casa de Elvas e etc, e os Bibis e Casa Pi, etc. Ok, parece que há aqui um mote comum que une todas estas elites para quase terem uma compactuação de silêncio em relação a toda a corrupção com que hipotecam os seus próprios povos e apresentam-se como um sorriso satânico à frente da população como uma salvação. Temos aqui um heckler que falou muito bem aqui numa daquelas secas finança, de conforto financeiro dos Clinton, que continuam a fazer uma tour como se fosse uma banda, mas nem sequer tocam música de jeito. Grande heckler, grande par de tomates, pá, adorei isto, penúltimo clipe, vamos lá ouvir só em forma de celebração e de inspiração, talvez algo que muitos ativistas que são altos keyboard warriors na puta da internet, mas na hora da verdade se calhar deviam fazer isto, mas lá está. Quem faz isto publicamente cai sempre no rótulo do fascista. Não é? Pronto. Bill, this is boring. Why don't you talk about Jeffrey Epstein? I want to know about you and Jeffrey Epstein. Talk about... No, you... Jeffrey Epstein, flying on the Lolita Express. What's that? E pronto, e foi giro a referência ter sido puxada do Lolita Express, porque até as últimas vozes que têm vindo assim dentro do submundo obscuro até implicam o Trump nisso, mas mesmo, vamos, tipo, não é por uma questão de, digamos, partidarismo, ou seja o que for, é que realmente a parte do Trump, quer dizer, ele já teve com prostitutas pornográficas, tem uma mulher troféu, etc, é um milionário típico. Agora, daí a ter ido ao Lolita Express, eu nunca vi nada mais contundente, a não ser pessoas que defendem o DNC, a tentarem pôr o nome em cima. Porque lá que o homem curte o deboche, também curte o deboche, mas quem é que não curte o deboche? Desde o Kennedy que era democrata, ou Clinton que era democrata, e se o Trump anda a pagar, não é? Como a seleção francesa no Euro 2004, que encheu um hotel de crianças, mas foram só acusados por prostituição infantil, porque desde o momento que tu amandes dinheiro para a cara não é um crime. Mas isto do Lolita Express é muito mais sério. E o Epstein e o Pizzagate e esta treta toda é a Casa Pia e a Casa em Alvas deles, mas ao nível deles, que é sempre muito mais brutal. Fora lá o Sandusky, e enfim, muitos. Parece que as elites continuam a manter o seu silêncio em relação a toda a corrupção, porque toda a gente tem crimes a esconder em comum. Pareciam que a certa altura estavam enfiados numa casa a dar a legitimidade a nós continuarmos a discutir a pena de morte em relação a alguns crimes que são perpetrados, que são tão hediondos que nem sequer realmente merecem respirar mais um pouco deste oxigênio que nos é taxado por causa do carbono quando expiramos, mas pronto, achei uma furtividade testicular neste interveniente muito grande e convém correr e pronto, e só assim para rematar, não vou pôr isto no fim, fica já o Golden Egg.
Fica já aqui, isto foi uma conversa que tive mesmo agora, mas realmente existe porque Hollywood também comanda tão sem ideias, a não a fazer reboots, tudo o que foram séries de sucesso no antigamente. E o antigamente nunca mais há de voltar por causa do contexto e a criatividade foi toda posta naquela altura, que eu sempre fiquei na ideia que a série chamava-se Family Values, aqui chamam outra coisa qualquer, mas pronto, a série do Archie Bunker, a Edith e etc, que era uma série que tocava em pontos muito fulcrais na altura da sociedade americana, que às vezes parece que também existe aqui uma confusão em relação à nossa apreciação na Europa da série, porque reconhecemos que os americanos, por exemplo, estavam, e era uma série escrita por judeus, que estavam tipo na vanguarda de uma revolução social, mas eu acho que nós na Europa já a tínhamos ultrapassado. Foi mais uma apreciação, digamos, de pronto, olha, o Império está a acompanhar o ritmo, mas são tempos áureos, porque basicamente hoje a Europa é que está a tentar acompanhar o modelo americano, mas nem sequer é o modelo americano do Trump, é o modelo americano do socialismo, dos democratas. Que é engraçado porque houve uma mudança ideológica dentro dos democratas e os republicanos. O termo de ostracizar alguém por políticas republicanas serem fascistas foi algo que os democratas, com que eles discordavam na altura, começaram a acusar os seus parceiros de o serem. Que isto é algo que está mais inerente dentro da cultura deles, é óbvio que não é muito sabido aqui na nossa e nem interessa muito, mas assim como em jeito de homagem para rematar este podcast de Páscoa 25 de Abril, em que a revolução veio com coelhos a darem ovos de chocolate, que eles nem sequer põem ovos, vou só dar esta homagem realmente ao ator que interpretou, e é preciso uma grande coragem mesmo dentro da sociedade dos Estados Unidos em representar ao vivo um personagem hediondo e fazer com que ele tenha alguma piada. E o segredo do Archie Bunker ser aquele personagem que tão fincado, que ficou dentro da sociedade e cultura americana, que hoje em dia vai-se levar um reboot com o Woody Harrelson a fazer de Archie. Não sei, vamos ver, mas podemos esperar alguém completamente pró-Trump junto a uma família que se calhar nem se consegue identificar muito bem sexualmente. Ver para crer, mas uma coisa eu sei. É um clássico, e o reboot vai ficar esquecido muito rapidamente, porque isto é simplesmente um investimento, o contexto não é inerente em relação à realidade e o dinheiro fala tão alto que vai ser um aproveitamento de um franchise que devia ficar em paz, ser um clássico, como aqueles jogos que a gente vê 2 em 2 semanas de algum clube. Não, aquela série é realmente um clássico. Porque até as mentalidades pós-25 de Abril, quando tiveram acesso a isso, apesar de já vivermos numa Europa mentalmente mais sofisticada do que era ali passado, até nós portugueses ficámos impressionados com a coragem que os americanos tiveram em jeito de comédia a abordar assuntos tão sérios, mas de uma forma mesmo séria, e conseguirem fazer com que o personagem central, por mais odioso que fosse, era o catalisador de todo o contexto da série. Porque imaginem a série sem o Archie Bunker, era a utopia que os liberais todos desejam, aparentemente. Mais uma vez, cortar a cabeça à oposição. Mas sem oposição não há discussão, sem discussão não há progresso, sem progresso não há evolução. E sem evolução continuamos a ser retrógradas, como qualquer regime comunista que parece que muita gente não assume. Então aqui para rematar, fica só para a próxima, acabo já com este clipe. Até ao próximo podcast, obrigado para quem ouviu. Santa paciência, abraço a todos, tudo bom. Some of you may remember the hit sitcoms All in the Family, The Jeffersons. Well, ABC has announced
that they are airing a live classic episode from each of those shows with an all-star cast. Woody Harrelson and Marissa Tomei will play Archie and Edith Bunker, and Jamie Foxx is set to move on up and play George Jefferson. Norman Lear, who created these series, along with Jimmy Kimmel, are going to be presiding over this. I conducted the last interview with Carroll O'Connor, and he talked about why Archie Bunker worked, and this is why I think this new iteration will not. Watch. You cannot laugh at the character you're playing. You cannot be aware that he's funny as an actor. You have to play him intensely, and you have to play him fiercely and angrily, and that's what makes him funny. E pronto, e esqueci-me do pormenor que Norman Lear, do Lear Foundation, que eu já referenciei nos meus podcasts, que andam a escrever scripts para as séries todas, por isso já podemos esperar o que é que vem aí. E pronto, ok, aqui fica Lear Foundation, Google it, muito importante, sempre a bater com o pé. Há quem fale do George Soros, que tem muita relevância, e eu digo que tudo o que dá na televisão é a Lear Foundation, é o George Soros dos mídia, mas nas séries. Pronto, ok, tudo bem, tudo bom para todos. Até à próxima. Uma semana excelente para todos. Até à próxima. Climate change is costing us now. It's real dollars. I mean, last year was roughly $300 billion in climate and weather-related damages. This year with California fires, it looks like it's maybe even more than that. These are real dollars. This is so regardless of whether you believe in climate change or not. Imagine you're in some deeply red state in a deeply red county in that state. You are paying for this. You may not like it. You don't want to call it climate change or whatever, but you for sure are paying. Someone is paying that bill, and it's us. Jamie, you pulled up why Alex was banned too, which is, it's not very clear. Like when you think about the fact that they were saying that he had never done anything on their platform that was bannable. And then what was the one final thing? And Jack didn't know what it was. He confronted Oliver Darcy of CNN in DC, and for several minutes was yelling at him while they filmed. And apparently, that's my understanding, was the justification for banning him, that he was harassing a journalist or something to that effect, which is, in my opinion, absurd. And was he doing it on Twitter? I guess they posted to Twitter. Live on Periscope. There you go. Yeah. Twitter platform. So if you do something on Periscope that can get you banned from Twitter? Well, that's the same thing. Right. Yeah, the same. Because they're connected. Yeah. In my opinion... So it makes a good point. How does Alex Jones get banned for giving that guy a hard time, but Kathy Griffin doesn't get banned for literally calling for these children, leading a harassment campaign against kids. Names. Someone with millions of followers led a harassment campaign. I'm going to use their language, right? If you're calling on your followers to do something, you're engaging in a campaign. Yeah. But Alex Jones confronting the journalist who advocated for his banning is a bannable offense. Now, here's the important thing about Jones. Oliver Darcy said on CNN, it wasn't that Jones broke the rules that got him banned, because what Darcy said is he's been breaking the rules in the past. They never cared. It was only because of media pressure they took action against him. Okay, well, we know many other people break the rules. We know far-left accounts have doxed law enforcement. We know Kathy Griffin led a harassment campaign. There's no media pressure. That's one of the big problems. Twitter knows conservatives aren't going to be able to level any kind of campaign against their platform. They're just not scared of it.